O que é viver uma tragédia? Bom, hoje nós vamos entender a respeito disso. Nós vivemos em um tempo ao qual poucos estão verdadeiramente sensíveis aos propósitos de Deus. Isso é fato. Você já se perguntou alguma vez qual é o seu propósito aqui na Terra? Você já se perguntou o que Deus requer de você? Qual o sentido da sua existência? Vamos elaborar aqui algumas situações hipotéticas de grande realidade atual. O que é prioridade para você? É constituir uma família maravilhosa? É adquirir uma boa casa, um bom carro, um trabalho dos sonhos, visando ali a sua aposentadoria para um futuro a qual te vai proporcionar boas viagens e uma ótima qualidade de vida? É isso que você almeja na sua vida? É para isso que você luta? E se eu te disser que tudo isso, por mais que tenha seu grau de importância em nossas vidas, não passa de coisas secundárias? Pois é, quando nós lemos lá em Mateus 6,33, que a prioridade número 1 na vida de qualquer ser humano é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, nós temos a convicção de que todas as demais coisas, todas, passam a ser segundo plano. Com toda certeza, o nosso Deus trará sim a existências de coisas necessárias, de sonhos que a qual almejamos. Sim, eu creio nisso. Mas tem que ser no seu devido tempo e no seu devido propósito. Amém? Acredito que você deve estar perguntando então, mas como devo caminhar, buscando primeiramente o reino de Deus? A resposta é bem simples. Miqueias explica em suas cartas a seguinte frase: Deus te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti, senão que pratique a justiça, que ame a benevolência e ande humildemente com o teu Deus. Primeiro ponto a qual devemos analisar dentro de nós mesmos. Se o Deus a quem sirvo requer de mim essas atitudes, e também complementa lá em Jeremias 17,10, dizendo: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Tenho que compreender, igreja, que de fato devo ser obediente praticando aquilo que nós lemos. Amém? Amados, tudo, exatamente tudo, requer em primeiro lugar a obediência e a reverência ao Senhor. Sempre enfatizaremos nesse tópico. Por quê? Porque, como lemos anteriormente, buscai primeiro o reino, o Senhor está querendo nos levar a um nível que é espiritual, que não é terreno. Então, quando eu e você entendermos que tudo se trata de eternidade, passaremos a dar o devido valor para o que de fato tem valor. Jesus diz lá em Mateus 24,35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, tudo o que Jesus nos ensinou sempre se tratou da promessa vindoura, que trata exclusivamente sobre eternidade. Então eu vou te perguntar mais uma vez, qual sua prioridade de busca aqui na Terra? Coisas tangíveis? Ou sobre a recompensa espiritual em um futuro breve? Quando passarmos a nos preocupar com o reino de fato, igreja, veremos que todas as demais coisas se encaixarão no seu devido lugar. Por que eu falo isso? Porque sempre foi assim. Em toda a história da humanidade, vimos exemplos vivos e reais a qual Deus efetuou a sua suprema vontade na vida daqueles, a qual verdadeiramente se posicionaram como servos, verdadeiros adoradores. Vamos aqui para alguns exemplos. Veja Abraão. Deus diz para Abraão: Abraão, saia do meio da sua parentela e vá para uma terra a qual eu te mostrarei. Abraão creu no Senhor. Abraão obedeceu ao Senhor. E vimos um resultado excelente, ao qual ele se tornou pai de multidões. Ele sofreu, e sofreu muito, mas ele foi obediente. Ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Então, uma promessa eterna sobre um homem comum como eu e você. Amém? Vejamos Moisés, um bebê nascido em um contexto adverso, a qual a ordem do imperador era executar todos os bebês do sexo masculino. E nós vemos agora a história nos trazendo o resultado ao qual esse menino cresceu em uma cultura pagã, sobre uma doutrina totalmente contrária. E nós vemos agora o desfecho de toda essa trajetória, levando um homem comum como eu e você, que ao obedecer às ordens do Senhor, se tornou o libertador do povo de Deus. Olha como é lindo ser obediente a Deus. Olha os resultados que obtemos ao ser obedientes a Deus. Amém? Não é por força, igreja, é por obediência. Olha Josué, um homem que deu sequência ao ministério de Moisés. Ao ser fiel ao Senhor, buscando sempre o que? A vontade do Altíssimo. Ele conquistou reinos para o povo de Deus. E a pergunta aqui é, ele buscou em primeiro lugar seus desejos particulares?
Ele foi ambicioso em buscar enriquecimento ou até reconhecimento do povo? Não. Ele pensou primeiramente no reino, o que é bom para o reino. Por isso essa obediência deixou o seu nome com um legado que, ao se passar milhares de anos, ainda aprendemos com esse desfecho. Aprendemos com essa história. Amém? Olha agora para Davi. Vamos ver Davi, um homem ao qual o próprio Deus diz ser um homem segundo o seu coração. O que nós aprendemos aqui é que Davi foi um homem que errou muito, sim, porém ele aprendeu com os seus erros e nunca mais os praticou novamente. Esse é o segredo. Ser segundo o coração de Deus é ter a plena humildade de reconhecer as suas limitações, de que você é totalmente dependente de Deus. Davi foi, em minha opinião, o maior rei da história, ao qual nos traz grandes lições morais, para que sejamos um servo fiel a Deus. Jesus, igreja, ele não venceu o mundo por força, ele venceu o mundo por caráter, por moralidade, ele foi moral. Amém? Jesus venceu sendo moral, sendo o quê? Totalmente íntegro a Deus. Glórias a Deus. Então esse é o segredo para um homem de vitória com Deus, é ser fiel e obediente. Amém? Vamos agora para o filho de Davi, Salomão. Quem nunca ouviu falar dos ensinamentos de Salomão? Pois é, olha o que esse jovem fez da sua vida. Aqui nós vemos um homem que começou certo, né? Quando Deus apareceu para ele e falou: Salomão, peça o que queres, o que você quiser, pode me pedir. Ele não pensou nele mesmo, ele pensou no povo. Ele falou assim: Senhor, eu estou assumindo o reino de meu pai, que é um povo numeroso. Me dê sabedoria para tratar com eles, para lidar com eles, caminhar eles ao Senhor. Olha só o coração deste homem, a humildade. Então o próprio Salomão teve a humildade, né, na sua vida, de escrever também que depois de tudo isso que aconteceu, dizer que após se tornar o homem mais rico da terra, o mais sábio já visto na face da terra, mas que por motivos egoísticos ele se entregou à vaidade. Vaidade em colocar os prazeres, as conquistas e todos os demais sentimentos e prazeres à frente da devida reverência que nós devemos ter para com nosso Deus. Então, igreja, não importa o que você tenha ou o que você seja, a humildade é essencial para sermos legítimos, verdadeiros filhos de Deus. Amém? A partir do momento que nós absorvemos o que Deus nos dá para nos vangloriar ou para achar que somos alguma coisa, entramos em vaidade, entramos no pecado e a graça de Deus passa a ser limitada para conosco. Por quê? Porque nós deixamos entrar no coração o que não deveria. Foi o que aconteceu com Salomão. Amém? Então a lista aqui tá grande, né? Poderia ter mais exemplos aqui, como a Bíblia mesmo nos cita, mas grandes ensinamentos como este que a gente acabou de ler, já dá para nós entendermos, pessoal, qual é a conclusão do assunto de hoje. Deus, ele não está preocupado com o que você tem ou terá em riquezas terrenas. Não. Ele está de fato preocupado, pessoal, com a sua salvação e na execução do seu propósito. Trabalhar para Deus não é somente você ir aos cultos de domingo, realizar ações humanitárias de vez em quando. Trabalhar para Deus, pessoal, é reconhecer a sua dependência. A dependência que você tem dele. É entender que você foi salvo para salvar. Você foi liberto de alguma coisa para ajudar a libertar. Que você foi curado para você curar. É entender de fato o que Jesus diz lá em João 14:12, que ele fala: olha, em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores ainda fará, pois eu vou para o meu Pai. Amados, de uma forma bem simples e objetiva, sua vida aqui na terra é para dar sequência no que Jesus iniciou. É servir as pessoas, é levar o cativo para Deus para que haja uma libertação nele. É levar a palavra para o necessitado. Há lugares nessa terra a qual a palavra de Deus está escassa. E minha e sua obrigação é nos capacitarmos de Cristo e levarmos as boas novas para todos os necessitados. Pois Jesus também deixou claro para os seus discípulos lá no Sermão do Monte, que a gente lê em Mateus 5. Ele nos afirma lá no verso 11 e no verso 12 que ele diz assim: olha, felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, sofrerem perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. É para você ficar triste? É para você se desanimar? Não, olha o que ele diz na sequência: alegrem-se, exultem, é maior do que uma alegria, porque uma grande recompensa os espera no céu. Aonde que é a recompensa maior? É na terra? É riqueza? É bens materiais? É sucesso? É fama? É reconhecimento? Não, a sua verdadeira recompensa e a maior está no céu.
Amém? E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Você não é o primeiro e você não será o último a sofrer por nome do Senhor, mas permaneça, fique firme, amém? Porque a sua recompensa está com Deus. Então a conclusão aqui, tragédia é perdermos o nosso valioso tempo, a qual Deus nos concede em correr somente atrás daquilo que perece e esquecer-se de que a eternidade é o mais importante ao qual nosso Deus prometeu para aqueles que vencerem. Então seja forte, seja corajoso, não desanime com as suas lutas, tome postura de filho de Deus, encare suas etapas com lealdade, com obediência ao Senhor, lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Essa é a palavra de Deus ao seu coração hoje e que Deus te abençoe.